E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o resultado da IRB, Irbão da Massa, que deu um prejuízo de 200 milhões. E a ação caiu aí bastante por conta desse prejuízo. Mas, e aí? Foi tão ruim assim? O que é que eu vou fazer? Vou vender? Vou comprar? O que é que eu vou fazer? Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá soltando muito vídeo legal. E vamos ver o resultado da IRB, que saiu muito interessante, né? Um prejuízo de 200 milhões. Mas, antes da gente falar desse resultado, desse prejuízo, vamos entender item a item da DRE. Claro, não vou passar tudo, mas vou passar os mais importantes. Então vamos começar pelo prêmio emitido. E o prêmio emitido total desse trimestre foi de 2.160. Se a gente comparar com o prêmio emitido do mesmo período do ano passado, foi 2.500, teve uma queda aí de 15%. Mas a gente está cansado de saber, quem acompanha aqui o canal sabe que IRB está passando por uma reestruturação, por um turnaround muito grande. A empresa está tirando todos os contratos ruins da antiga gestão, que fez um monte de contrato que não dava retorno nenhum, só para aumentar a margem ali, só para aumentar o volume e conseguir tirar mais dinheiro da empresa, né? A gente sabe que eles tinham um contrato que dependia da cota da ação, que eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas enfim, teve uma fraude muito grande. Inclusive, eles estão sendo processados, a própria IRB está processando os antigos gestores, mas já foi mudado todos os gestores. Como vocês estão cansados de saber, a nova administração está fazendo um bom trabalho, está limpando a companhia. Só que não é do dia para a noite que limpa uma companhia, tá, pessoal? Então, assim, como no ano passado estava muito esculhambado, os resultados estavam meio alterados ainda, eu nem vou comparar com o segundo TRI de 2020. Eu vou comparar com o trimestre anterior, já que no trimestre anterior ela deu um lucro de 50 milhões e agora deu um prejuízo de 200 milhões. Então, o que foi que aconteceu? Por que a empresa vinha numa subida, né, retomando ali seus resultados, já tinha dado lucro, inclusive, e agora deu esse prejuízo de novo. Então eu vou me basear aqui nessa análise no resultado do trimestre passado. Vou comparar o segundo TRI de 2021 com o primeiro TRI de 2021. Ah, Natan, mas só se compara trimestre com o trimestre do ano passado. Sim, pessoal, eu sei disso, mas esse é um caso muito específico. Como eu falei, eu quero entender por que a empresa vinha subindo e agora deu prejuízo de novo. Os resultados do ano passado estão muito distorcidos, então vamos lá. No primeiro trimestre de 2021, a empresa teve um prêmio emitido de 1.930, né? Comparado com esses 2.160 de agora, o prêmio emitido cresceu, então a receita cresceu comparado com o trimestre passado. Isso já é um ponto positivo para a IRB, ela conseguiu vender mais, digamos assim. E aí, pessoal, quando a gente olha aqui as porcentagens de Brasil e exterior dos clientes da IRB, dos contratos da IRB, a gente vê que o exterior diminuiu bastante, enquanto que o Brasil cresceu bastante. E por que isso? Porque a IRB é líder de mercado aqui no Brasil e parte dessa estratégia de tirar os contratos ruins, basicamente são contratos ruins lá fora, no exterior. Então eles estão diminuindo esses contratos ruins, né, que é a estratégia de underwriting que eles chamam, e ampliando os contratos aqui no Brasil, né, que é justamente onde a IRB é líder de mercado, onde ela entende bem do negócio aqui, da operação de resseguro aqui. Então é nisso que eles estão focando. Outra linha importante que eu achei que para comentar aqui são as despesas de retrocessão. O que são essas despesas de retrocessão? Basicamente é risco demais que a companhia pegou e depois ela não quer mais esse risco e devolve para o mercado. Então, assim, falando de uma maneira simples, basicamente é isso. Então, comparado com o trimestre passado, onde ela teve 396 milhões de despesa de retrocessão, nesse trimestre ela teve 570 milhões. Então vejam que isso já é um ponto que justifica essa diferença de resultado. Ainda não justifica toda, a gente ainda vai chegar em outras partes, mas já é um pouco da justificativa. E por que essa despesa de retrocessão veio maior? Basicamente por conta dos contratos ruins. Isso ainda está pesando bastante na companhia. Lembrando que é uma seguradora de maneira geral, então ainda depende muito dos sinistros. Claro que medir o risco desses sinistros é a principal operação da IRB e é o que ela tem que saber fazer bem. Mas como tem esses contratos antigos e ruins, ainda vão vir não recorrentes de sinistros que não tem o que fazer. É basicamente esperar terminar esses contratos e tirar todos eles da carteira do portfólio da IRB. Isso ainda está afetando a IRB e essa despesa de retrocessão aí veio por conta disso. Então, como a gente pode ver aqui o índice, né, porque também tem que comparar com o prêmio emitido, já que o prêmio emitido veio maior. Então, consequentemente, também a despesa vai vir maior. Mas se a gente comparar o índice, que é a porcentagem, que é mais interessante, saiu de 20% no trimestre passado para 26%. Então, sim, ainda está ruim,
não tá bom, dá para melhorar ainda esse índice, mas veja que se a gente comparar com o ano passado, pessoal, estava em 32, 48, chegou a bater 79. Então a companhia está melhorando sim. Claro que esse trimestre foi pior do que o trimestre passado, mas ainda tem muitos contratos ruins, ainda tem muita coisa no underwriting para fazer, na estratégia de underwriting, na limpeza para fazer, ainda estão limpando a casa. A gente espera que isso reflita em 2022. 2021 está muito cedo ainda. Como eu falei, não dá para limpar uma empresa, corrigir todos os erros de um dia para a noite, né? E aqui no final, o prêmio ganho, que é o que fica para a empresa, seria a receita da empresa depois das despesas ali, né? Seria uma receita líquida, digamos assim. Uma comparação meio tosca, mas para vocês entenderem melhor. Basicamente, o prêmio ganho é o prêmio que já foi passado aquele tempo de seguro, né? Então realmente é o que a seguradora já ganhou no final do dia. Então é bem interessante a gente se basear por aqui. E se a gente comparar o prêmio ganho com o primeiro TRI de 2021, a gente vê que saiu de 1.400 para 1.700, então teve um aumento considerável também. Então muito legal isso aí. A empresa conseguiu aumentar a sua receita de um ano para o outro, né? Aumentou seu prêmio ganho também. Ponto positivo para a IRB nesse quesito. Então a gente vê aqui, né, que o prêmio ganho aumentou. Se a gente comparar lá com o segundo TRI de 2020, com o ano passado, ainda aumentou também um pouquinho, ficou praticamente estável, mas deu um aumento mínimo aí de 0,2%. E agora vamos para o ponto principal, né, que justifica o tamanho desse prejuízo, que é basicamente o sinistro, pessoal. Como eu falei, a IRB ainda é uma seguradora e depende de sinistro. Claro que ela tem que saber medir, né? A operação dela é medir esses riscos, mas seguradora é seguradora, sinistro é sinistro. Vai ter um mês que vai vir melhor, vai ter um mês que vai vir pior, e é assim mesmo, é normal. Então, para uma empresa que está se recuperando, que está fazendo um turnaround, é normal que vai ter um mês que tenha um sinistro maior. E foi o que aconteceu. Se a gente pegar o sinistro retido total, comparado com o primeiro trimestre de 2021, vejam que o sinistro foi de 1 bi. E nesse foi de 1 bi e 600, então aumentou 60% praticamente o sinistro comparado com o trimestre passado. Então, pessoal, isso aqui justifica completamente esse prejuízo da IRB de 200 milhões. Agora vamos comparar com o segundo TRI de 2020, do ano passado, 2 bilhões e 300 de sinistro. Então, como eu falei, a companhia está se recuperando, está limpando a casa, está tirando os contratos ruins, mas ainda tem contratos ruins. Não tirou todos, tá melhorando, mas também nada melhora em linha reta. Vão ter aí uns percalços no caminho. E o que mais é importante a gente olhar em seguradoras é justamente o índice da sinistralidade. Vamos ver se esse índice está caindo. Se a gente comparar com o trimestre passado, o índice aumentou bastante, o que é ruim, saiu de 72% para 95%. Ou seja, 95% do dinheiro que a IRB ganhou foi para pagar sinistros. Então não ficou quase nada para a empresa. Quando tirou as outras despesas aí, deu prejuízo. É um índice de sinistralidade bom? Não, não é. Mas se a gente comparar com o ano passado, que estava em 135%, a gente vê que está melhorando. O trimestre passado realmente veio muito bom, na casa dos 72%, mas como eu falei, pessoal, nada melhora em linha reta, então vão ter esse tipo de coisa pelo caminho. Quem é investidor tem que esperar isso mesmo. E agora um ponto muito importante aqui, excluindo os sinistros dos negócios descontinuados, aqueles contratos deficitários não renovados dentro da estratégia de re-underwriting, iniciada em julho de 2020 e que totalizaram 271 milhões, o índice de sinistralidade foi de 84%. Então, assim, é um índice de sinistralidade bom, muito bom? Não é. Mas também não é tão ruim, né? Se não tivesse esses contratos deficitários, como a IRB falou, o índice seria de 84%. Ainda pior do que o trimestre passado, mas não seria tão ruim assim. E aí, como seria o lucro, né? Pra gente já ter uma noção de como é que vai ficar a empresa depois que terminar de vez esses contratos. Ainda assim, ela daria um prejuízo de 31 milhões. Então, mesmo que a IRB não tivesse esses contratos, né, ruins, deficitários, ainda assim ela teria dado prejuízo. E isso é um ponto bem negativo, né? A gente vê que não vai ser fácil para a IRB voltar a ser uma companhia lucrativa, né? Ela tem um caminho pela frente, mas que a nova gestão está fazendo um ótimo trabalho e eu acredito sim que a IRB vai se recuperar no longo prazo. Claro, quem investe aqui tem que saber que é um investimento de risco. Na minha carteira ela está na parcela de risco da carteira, mas eu não vou vender, eu vou continuar com a IRB. Como eu falei, eu ainda acredito na companhia. Estou muito curioso para ver 2022 como é que vão vir os resultados da IRB, já que ela está se recuperando, né? Deu lucro no trimestre passado, também teve uns não recorrentes nesse trimestre, mas coisa pequena que eu nem achei legal falar aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou comprar, vou vender, vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Eu já tenho uma posição em IRB aí de uns 2% da minha carteira e vou continuar nessa posição. Vou ficar observando, quero ver mais alguns resultados, quero ver se ela realmente vai continuar conseguindo se recuperar e dependendo, quem sabe eu até não invista mais um pouquinho. Na minha opinião, não foi um resultado
resultado tão ruim assim, como eu falei. Se ela não tivesse esses contratos, ainda estaria ali se segurando mais ou menos. E sem contar as vantagens competitivas que a IRB tem, né? Líder de mercado, só isso já é uma grande vantagem competitiva enorme. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe disso. Então eu acredito sim ainda na empresa e vamos esperar para ver os próximos trimestres. Lembrando também, pessoal, que para investir nesse tipo de ativo, para investir em ativos mais arriscados, você tem que fazer uma gestão de risco muito bem feita. Então eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre macroalocação, sobre como definir essa gestão de risco, que é muito interessante. Então tá aí o vídeo, assistam que tá muito legal. E vejo vocês no próximo vídeo. Até o futuro.